Meus irmãos, muito bom dia. Que alegria estarmos juntos mais um domingo pela manhã. Muita criança, né? Eu acho que o número de crianças está superando o número dos adultos. Se não estiver, vai chegar. Que bênção. Nós iremos continuar com o estudo expositivo do livro de Jó, que nós temos aqui participado com os nossos irmãos. Tem sido um grande desafio para nós, meus irmãos, estudarmos juntos o livro de Jó, porque sem contar que é um livro muito extenso, grande. Alguém disse para mim: pastor, o senhor vai cobrir todos os 42 capítulos? A proposta é essa, está escrito na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. E eu confesso para os irmãos que eu já tive vontade de pular alguns capítulos, porque a gente lê e fala: meu Deus, por que isso aqui? Mas depois, acalmando o nosso coração diante de Deus, pedindo ao Senhor Deus a orientação, o Senhor Deus jamais iria permitir entrar no seu livro santo algo que não fosse para ensinar para a igreja. Então eu não vou pular. Hoje é o capítulo 21. Nós já estamos da metade do capítulo, do livro todo. Já estamos aqui há um ano e pouquinho estudando. Quase um ano. Isso. E já estamos no capítulo 21, então vai ser fácil agora de ladeira para baixo chegarmos até o capítulo 42. Então, por gentileza, se você tem uma Bíblia aí, abra no capítulo 21. Hoje aqui na nossa classe nós estamos com a alegria da presença do Edson, Vânia e Larissa. Quem são? Ah, tá lá, os queridos irmãos. Então, meu caro Edson, seja bem-vindo. Larissa também. A Larissa subiu, né? Ok. Então, Vânia, seja bem-vinda, tá bom? Escola Dominical, nós estamos juntos aqui para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Escola Dominical é o momento em que nós podemos fazer perguntas, tirar dúvidas, dar opinião. Então, ainda que eu vou estar aqui à frente falando, os irmãos podem fazer perguntas, se assim o quiserem. Também está conosco o João Paulo, que veio com o Fernando. Cadê o João Paulo? Subiu? Muito bem. E a Raíssa e o Breno. Casal ali, muito bem. Agradecemos a presença de vocês também. Sinta-se à vontade, tá bom? O livro de Jó, como os irmãos estão participando hoje pela primeira vez, talvez já a maioria daqueles que já estão participando já terão mais informações dos estudos do que vocês. Mas a gente vai tentando fazer aqui um apanhado do que nós estamos tratando, e aí os irmãos que estão conosco pela primeira vez pode entrar ou se conectar aí no assunto, e se tiver alguma dúvida, estamos juntos para tentar responder, tá bom? No mais, vamos lá, meus irmãos, o grande desafio do capítulo 21 do livro de Jó. Relembrando os irmãos, o que é o livro de Jó? O livro de Jó é uma dinâmica de um servo de Deus que viveu numa época muito distante. Eu já disse aqui para vocês que nós tentamos situar Jó numa época posterior ao dilúvio, porque os filhos deles gostavam de festas, e as festas tinham bebidas, e a bebida lá era vinho. Se você quiser ver isso no capítulo, deixa eu ver aqui com vocês, onde eles estavam numa festa lá, capítulo 1, me ajuda a achar aí, vocês que são bons de Bíblia. Quando os meninos estavam lá na festa e veio um vento e deu com aquela casa, está aí no capítulo de número 13, 1:13, mas eu quero ler o 18, Eunir, capítulo 1, versículo 18, deixa eu ver isso daí. Isso, muito bem, está lá. Diz assim: também falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo o quê? Bom, se eles estavam bebendo vinho, ainda que você queira dizer que é o suco da videira, ok, isso só é possível depois de Noé, porque Noé é o pai da vinha. Antes disso ninguém bebia vinho. Tanto é que Noé que começou a descobrir os efeitos colaterais do vinho, da fermentação, e bebeu, e você já sabe o que é que aconteceu. Ele se embriagou e ficou lá exposto por causa do experimentar
o vinho. Então, Jó é alguém posterior a Noé. Jó é alguém que conhecia sobre o registro da queda de Adão e Eva, porque aqui no livro há referência a Adão que fugia de Deus, mas não há referência neste livro sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, os patriarcas. Não há nenhuma referência sobre os monarcas da igreja, o período dos reis de Israel, do Antigo Testamento. Não há nada disso, não se fala das tribos de Israel. Então nós, por uma análise, chegamos à conclusão de que Jó foi uma pessoa que viveu pós-dilúvio e antes de Abraão, ou o chamado de Abraão. É aqui que nós identificamos a vida de Jó. Então Jó não era um hebreu, por assim dizer, não era um israelita, tá bom, meus irmãos? Este livro aqui ficou registrado para mostrar para os israelitas, que eram um povo exclusivo de Deus, que antes da nação ser constituída havia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Alguém que dava exemplo na terra, que era modelo de temor a Deus. Só que este homem vai passar por alguns testes, severos testes, meus irmãos, que a gente fica a perguntar. Já fiz essa pergunta várias vezes aqui com vocês: qual o objetivo de Deus testar Jó sem motivo? Diácono, muito obrigado. Aparentemente, sem motivo nenhum, vontade do Senhor Deus, soberana vontade de Deus para testar o seu servo. E mais, meus irmãos, testar Jó por uma incitação de Satanás, que é o que mais assusta a gente. Então tudo que está acontecendo com Jó é a ação do próprio Deus, que Satanás incitou Deus a realizar aquilo ali. Contudo, meus irmãos, eu não estou dizendo que Satanás está num pé de igualdade com Deus, porque Satanás é um anjo caído, uma criatura, está nas mãos de Deus. Foi vontade do Senhor Deus realizar aquilo que ele quis na vida de Jó. Jó, nós temos dito aqui que é um tipo de Cristo, pelos sofrimentos que ele enfrenta. Só que tem um detalhe: Jó é um... Como é que eu vou dizer isso? Jó é um queixoso. Eu ia falar um reclamão. Ele não reclama, ele apresenta para Deus as suas queixas, ele perde a paciência. Se você é daquele que crê que Jó é um exemplo de paciência, no capítulo 21 ele vai afirmar isso, que ele não tem mais paciência. Então ele não pode ser exemplo de paciência, ele é exemplo de perseverança. Aí sim, porque contudo ele não abandona o seu Deus. Nós temos visto isso daqui. Então, o que nós temos aqui é a aflição de Jó sendo acentuada e os amigos criticando Jó. Já estamos no capítulo 21, vamos chegar aqui. Quem já participou aqui tem visto isso. Eu conversei com o irmão Marcos. O irmão Marcos falou: pastor, mas que essa conversa, a gente vai lendo os capítulos, Jó fala, o amigo rebate, Jó se defende, vem outro amigo, dá uma outra palavra. É uma leitura quase que cansativa. É como que nós temos registro aqui de um bate-boca, de alguém que querendo defender a sua verdade a qualquer custo. Conhecendo o fim da vida de Jó, o livro, o fim, digo, do seu sofrimento, nós sabemos que Jó está de acordo com aquilo que é vontade de Deus. Ainda que ele está se queixando, ainda que ele fala palavras duras sobre Deus, mas contudo é um coração sincero diante do Senhor Deus. Meus irmãos, aqui está talvez uma grande lição para nós quando formos orar. Deus conhece o nosso coração, e às vezes as nossas orações são muito hipócritas diante de Deus, e o Senhor Deus conhece. O Senhor Deus está falando assim: eu sei que esse coração não é isso. Por que você não abre o seu coração? Por que você não lança para mim as suas ansiedades? E aí, meus irmãos, é você ter conhecimento de quem é esse Deus. Então você pode dizer para Ele palavra, porque Ele é Pai. Você dizer: eu não estou, Senhor, bem com isso. E se isso é da parte do Senhor para mim, Senhor, está ficando pesado demais. É o que Jó faz o tempo todo. Então, o capítulo 19, que nós já vimos aqui, para mim é o coração do livro. Quando Jó diz que ele sabe que ele tem um Redentor, e que esse Redentor vive,
e que ainda que ele morra, esse Redentor irá levantar ele do pó. Jó acreditava em ressurreição. E também no capítulo 19 nós temos uma informação aqui que eu queria ler com vocês, novamente, no versículo 23 e 24. Para mim aqui está a indicação de quem é o autor do livro de Jó, porque também nós ficamos a perguntar, quem escreveu o livro de Jó? Aí muitos dizem, foi Moisés. Pode ser que seja, mas olha o versículo 23 de Jó 19. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Então, Jó expressa um desejo de que tudo que está acontecendo com ele, as palavras que eles está ouvindo dos seus amigos e as palavras que ele também está proferindo, tanto para os amigos quanto para Deus, ele gostaria que ficasse registrada. E aí agora que a gente tem o livro de Jó nas nossas mãos, então o desejo dele foi cumprido, foi realizado. A pergunta é, quem registrou essas palavras? A gente não sabe. Eu tenho para mim que, por tamanho detalhes que nós temos aqui, só pode ser uma única pessoa, quem passou por isso tudo. E quem? O próprio Jó. Jó era um sábio, um homem influente, um homem que tinha uma posição na sociedade de um monarca, que os príncipes vinham até a ele para receber aconselhamentos, um homem que influenciava a sociedade da época. Então, pode ser que seja o próprio Jó o autor do livro, mas nós não temos certeza, tá bom? Capítulo 20 foram as palavras de Zofar, do que Jó disse no capítulo 19. E é lá no versículo, olha o versículo 1 a 5, por gentileza, porque aí eu vou entrar no capítulo 20 para vocês 21, para vocês entenderem. Olha o que Zofar disse, que é um dos amigos de Jó. Então respondeu Zofar, o Naamatita: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Isso aqui nós já vimos semana passada, versículo 4 e 5. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Então, todo o argumento do capítulo 20 é em cima desta tese, de que Zofar está dizendo, Jó, a vida do perverso é breve aqui nesse mundo, fazendo uma conclusão de que Jó vai morrer a qualquer momento, sendo então que Jó é um homem perverso, porque o perverso não vive muito neste mundo. Deus vai exercer juízo sobre ele e acabar com a vida dele rápido. Foi o que nós vimos semana passada. Hoje nós vamos ouvir o que é que Jó entende das palavras de Zofar. Jó não entende desta maneira não. Jó vai chegar a dizer, o quê? O perverso vive muito? Que nada, Deus parece favorecer o perverso, porque ele vive sim, longevidade, e mais, parece que as coisas dão tudo certo para ele. É o que nós vamos ver hoje no capítulo 21, tá bom? Então essa aqui é a dinâmica do livro, o amigo fala e Jó rebate. Vamos lá para o capítulo de número 21, por gentileza, versículos de 1 a 3, versículos de 1 a 3. Lembrando que quem vai falar aqui é Jó, e ele vai falar respondendo as palavras de Zofar do capítulo 20, tá bom? E eu vou tirar algumas lições para nós aqui no andar do estudo. Se Jó, que é um tipo de Cristo, há uma diferença muito grande de Jó e Cristo. O Senhor Jesus sofreu e muito neste mundo, meus irmãos, e foi um sofrimento voluntário. Deus quis agradar, Deus se agradou em moer o seu próprio filho. A diferença é que Jó fala o tempo todo, Jó apresenta as queixas, Jesus não. Jesus sofreu terrivelmente pior do que Jó, mas como uma ovelha muda, ele não abriu a boca.
Agora Jó diz, não, está doendo, está doendo, está doendo. Vamos lá, capítulo 21, versículo de 1 a 3. Respondeu, porém, Jó, respondeu a Zofar, tá bom? Ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Preste atenção no detalhe, ele está dizendo, olha, eu ouvi, não só Zofar, mas como Bildade e também Elifaz. É como que Jó dizendo, olha, agora vocês escutam atentamente as minhas razões. Mas quem já está estudando aqui com a gente, já sabe que Jó já deu várias razões para eles. Mas ele está insistindo de novo. Ele está chegando naquele ponto, meus irmãos, que Jó vai perder a paciência com os amigos. E aqui ele diz assim, ouça as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Ou seja, quem tem acompanhado aqui a exposição sabe que esses 3 amigos ouviram do sofrimento de Jó e foram lá para consolar Jó. Vocês lembram disso? No capítulo 2, eles chegaram lá para condoer-se e consolar Jó. Só que Jó agora está fazendo o contrário. Olha, escuta as minhas razões, os meus argumentos, que se vocês atentarem para o que eu vou falar, isso vai consolar o coração de vocês, porque parece que vocês estão perturbados comigo. E é interessante que Jó está pedindo para falar, né? Ele quer falar. Isso daqui é uma técnica, meus irmãos, para você não entrar em depressão, viver numa angústia profunda. Uma pessoa com sintoma depressivo é uma pessoa que não quer falar. Fala, fulano. Não, me deixa quieto, eu não quero falar, eu não quero conversa com ninguém. Mas um exercício para você vencer, meus irmãos, vencer os dramas emocionais, é falar, é conversar. É botar para fora. Não é falar bobagem, é falar a coisa certa. Mas fale, porque senão se você ficar segurando, isso pode explodir numa neurose a qualquer momento. Então Jó, eu quero falar. Versículo 3. Tolerai-me, e eu falarei. E havendo eu falado, podereis zombar. Olha a informação que Jó traz aqui. Ele precisa falar, ele está recebendo acusações severas e ele está dizendo, me tolere só mais um pouco, deixa eu falar, porque eu preciso falar. Porque quando eu falar, vocês fazem uma análise de vocês de novo e continuem me zombando. Então Jó sabe que o que os amigos estão fazendo é zombando dele. Bom, é isso aí que está no texto. No capítulo 16, no versículo 10, olha comigo o que Jó já havia dito. Capítulo 16, versículo 10. Aqui são palavras que Jó fala com Deus. E ele diz assim ao Senhor Deus: homens abrem contra mim a boca, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Olha o sentimento de Jó. Ele está sentindo que ele está abandonado, ninguém está do lado dele. E quando alguém chega perto dele é para zombar, palavras que na linguagem de Jó era como se estivesse me esbofeteando. Então, no capítulo 21, ele está respondendo o que ele acabou de ouvir de Zofar e diz: me tolere só mais um pouquinho, deixa eu falar, porque depois vocês podem continuar me zombando, porque vocês são os zombadores. É o que eu percebo de vocês. Vocês não conseguem me consolar. E aí, ele faz aqui esse pedido, meus irmãos, no início deste capítulo. E agora do versículo 4 até o finalzinho, nós vamos ver aqui a argumentação de Jó, combatendo o que Zofar disse, de que o perverso vive pouco tempo. E aí vocês vão ver o que Jó vai dizer aqui. Lembrando, isso aqui são palavras de Jó. Nós temos que analisar essas palavras de um homem que está sofrendo, que está doente, que está abandonado. Vocês lembram do capítulo 19? Ele disse que até os irmãos dele, que são os filhos da mãe dele, abandonou. Ele disse que até as criadas ou os servos dele não ouvem quando ele chama. Ele deixou claro que até as crianças, quando vê ele tentando levantar da cama, que ele está fraco, ele não consegue, ele tenta levantar e cai, as crianças começam a rir dele.
zombam dele. Então esse homem está com o emocional muito abalado. Então a gente tem que levar em consideração as palavras dele. Ora ele vai falar com sensatez, mas ora ele vai falar perturbado com as suas emoções. Então você não pode pegar tudo como regra de fé o que Jó disse, porque eu já disse para vocês aqui, capítulo 3 mostra um Jó indignado com Deus. Ele disse para Deus: por que o Senhor me permitiu nascer? Porque já que a minha mãe engravidou e ficou lá, próximo a dar à luz, por que o Senhor não secou o peito dela, não deixando eu amamentar? O capítulo 3 nós já passamos por ele aqui. Jó disse: não era melhor ter nascido, não, melhor eu ter morrido, o Senhor ter me matado. Então são palavras que nenhum de nós aqui teria coragem de fazer ao Senhor Deus. Então são palavras motivadas por emoção. Vamos lá, versículo 4, por gentileza. Então ele pediu atenção, agora ele vai falar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? É como que aquela zombaria daqueles amigos dizendo: Jó, você não é um exemplo de piedade, um homem crente, um homem sábio? Você não é aquele que suporta as aflições? Ué, Jó, e agora? Cadê a prática da sua vida? Aí ele está dizendo: ué, mas será que eu não posso ficar sem paciência, não? Será que eu não posso ter o meu momento de raiva? Meus irmãos, isso aqui é a coisa mais natural nossa como ser humano. Não pensa porque só a pessoa é espiritual que ela não pode descer das tamancas, como se diz por aí. Alguém aqui alguma vez já ficou com raiva de algum crente sincero, com raiva? Alguém aqui já falou palavrão alguma vez com raiva? Pois é, isso é falta de sabedoria. É óbvio, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, meus irmãos, tem hora que você tem que dizer: olha, não fica perto de mim aqui agora não, porque senão a coisa vai ficar feia. Eu estou sem paciência. É isso que Jó está dizendo. Será que eu não tenho motivo de me impacientar? Vocês estão julgando as minhas palavras, mas vocês são especiais? E aí o versículo de número 5: olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Vocês estão entendendo aqui o quadro da vida de Jó? Você que tem aquela visão romântica de Jó, que Jó é um exemplo de paciência, Jó é aquele sábio que nunca saiu fora da linha. Olha aqui, ele está dizendo: eu quero que vocês olhem para mim, mas entenda que eu sou humano, eu sou pecador. Ele já falou isso em outro capítulo. Então, o que eu quero que vocês façam, volta aí para o versículo de número 5. Olhe para mim, vocês ficarão espantados, pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Olhai para mim. A quem Jó tipifica aqui, meus irmãos? O que é que Jó está querendo dizer com isso? Olhai para mim. O que significa esse olhar para ele? Quais as lições que eles iriam tirar quando olhasse para Jó, vendo que Jó era um homem aos olhos de Deus íntegro, reto, temente a Deus, e que agora está sofrendo, um homem justo na terra, que não tinha ninguém semelhante a ele. E agora eles estão olhando apenas o caco de barro que é Jó, aquele homem cheio de úlceras, sofrendo numa cama, sem poder levantar quase. E aí o diagnóstico deles é um diagnóstico equivocado, e Jó diz: coloque a boca na mão. Coloca a mão na boca, é a mesma coisa. No versículo 13, capítulo 13, versículo 5, olha isso daqui, capítulo 13, versículo 5. São palavras de Jó. Ele já havia dito assim: tomara vos calasses de todo, e que isso seria a vossa sabedoria. Porque quando vocês falam, manifestam não sabedoria. Então o calar demonstra sabedoria. Se vocês ficassem calados. Mas nós estamos vendo que os amigos não estão calados, estão falando. Lá no capítulo 40,
no versículo 4, Jó vai responder a Deus. Quando o Senhor Deus fala, olha o que Jó diz, capítulo 40, versículo 4, diz assim, eu vou ler aqui para não virar ali para trás. Capítulo 40. Deixa eu ler o versículo 3 e 4. Isso, versículo 3. Está lá. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse, agora sim o versículo 4. Sou indigno que te responderia eu. Ponho a mão na minha boca. Prestar atenção? O que está dizendo? Senhor, ele chega a essa conclusão depois que, é claro, parece ter uma contradição em termo, né? Nós que já conhecemos o livro de Jó, Jó falou demais com Deus, mas quando o Senhor Deus falou com ele, porque uma coisa é você falar sem antes ouvir a voz de Deus. Jó foi falando com Deus, vocês têm visto aqui, Deus não está falando com ele em momento nenhum, mas quando o Senhor Deus vai falar com Jó, ele, Senhor, eu sou indigno, eu deveria ter ficado calado, porque o calar manifesta sabedoria. Então é isso que, voltando aí para o capítulo 21, vai lá, no versículo 5, é isso que Jó está falando com seus amigos. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Versículo 6, eu já li com vocês, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. E aí o versículo 7, meus irmãos, ele diz assim, como é, pois, que vivem os perversos? Ele responde, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? É uma pergunta para fazer pensar. Zofá acabou de dizer que não, que o perverso não vive muito, não envelhece, e ele também, os perversos não têm poder nenhum nesse mundo, porque Deus abate eles. Aí Jó vai fazer a pergunta, é isso mesmo que eu ouvi de vocês? Que o perverso, ele não envelhece e nem são poderosos? E aí ele começa, olha o versículo de número 8. Seus filhos, ele está descrevendo o perverso, tá bom? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não o fustiga. O seu trono gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebento, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som de flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. Ele está escrevendo a vida do ímpio aqui, do perverso. Zofá, você está dizendo que Deus pune o perverso rapidamente? Eu vou dizer para você que numa leitura bem humana, não é assim que eu vejo. Aliás, a nossa irmã Efigênia leu para nós aqui semana passada a descrição do profeta Malaquias, amando de Deus, que havia aquela queixa de que Deus poupava o ímpio, prosperando, enquanto que o caminho do justo é um caminho de sofrimento. Meus irmãos, não parece que é assim até hoje? Você que é crente, que é fiel, que busca servir o Senhor com inteireza de coração, fica com aquela sensação, poxa, Senhor Deus, eu te sirvo, eu me abnego de muitas coisas, eu até sou fiel nos dízimos, nas ofertas, e olha o aperto lascado que eu vivo, olha as dificuldades que eu encontro nesta vida. Agora eu olho para o outro ali, perverso, não tem compromisso nenhum com o Senhor, e olha a vida dele. Você já teve essa sensação alguma vez ou só eu? O versículo 7, quando... Volta aí para a gente ler o versículo 7. Quando ele faz a pergunta: como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? No capítulo 12, no versículo 6, nós já tínhamos essa informação aqui.
Olha aí, palavras de Jó, tá bom? Capítulo 12, versículo 6. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Então Jó já tinha dado um diagnóstico, dizendo: não é assim não, o perverso parece que tem favor da parte de Deus, ele demora a morrer, ele vai vivendo, ele é tirano, ele é ditador, mas ele vai vivendo com saúde. Quem infarta é o pobre coitado lá que, né, vive uma vida simples. Você fala assim: puxa vida, fulano tão bonzinho, infartou e morreu. Quando você vê um perverso, você fala assim: meu Deus, por que esse perverso não infarta e morre? É porque eles vivem mais. Essa é a indignação do coração de Jó. E Zofar acabou de dizer: não, o perverso não vai, ele tem vida curta. Jó está dizendo: não tem não. Lá no Salmo 17, sim, meu irmão Diácono Israel. Só uma coisa, Zofar se refere a Jó como um homem perverso por causa das dores dele? Não tenha dúvida disso, é porque Jó já havia dito que a sepultura dele já estava praticamente aberta. E aí ele está dizendo: é isso mesmo, porque o perverso, Deus acaba com ele rápido. Você é um perverso. Ele já disse isso em outras vezes, não só ele, mas Bildade já falou isso, Elifaz também já falou isso, com certeza. Mas aí ele faz um diagnóstico, e aí Jó como que quase que se defendendo, falando assim: não, o perverso vai viver muito, e vai parecer uma contradição, sabe por quê? Porque Jó vai viver, depois que passa isso daqui, 140 anos, mas é claro que nós sabemos que Jó não é esse perverso descrito aqui, tá bom? Mas olha aí comigo o Salmo 17, versículo de número 10, Salmo 17, 10, descrevendo o ímpio: insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. Versículo 14. Não tem não? Tá, deu aí. Isso, olha lá. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. O salmista está expressando exatamente esta visão de que a sensação é que Deus favorece o ímpio, porque ele é perverso, ele comete atrocidades e aparentemente nada acontece, porque todos nós temos um senso de justiça próprio. A gente gostaria de ver o perverso cometendo uma perversidade e dizer: deveria morrer fulano de tal, não é assim? Pois é, mas vocês lembram do Salmo 73? Eu já trouxe ele aqui para vocês. O Salmo 73, no versículo 3, o salmista diz: eu invejava a prosperidade dos ímpios. Não é isso que ele diz lá? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, porque eles são prósperos, eles estão bem, morando em casas luxuosas, viajando para o exterior a todo tempo, e nós aqui no aperto lascado. E aí olha comigo o versículo de número 12. Não estou dizendo que quem viaja para o exterior, meus irmãos, é perverso, não me entendam mal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tá bom. É que quem tem mais facilidade de ficar viajando direto para o exterior são gente que... Deixa isso para lá, né? Versículo 12: eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Se você está vendo aí a briga política da nossa nação, você pode identificar isso daí. Dificilmente você vai ver um político pobre, e dificilmente você vai ver alguém querer entrar para a política para viver uma vida simples. A maioria deles vivem uma vida regalada. Não estou dizendo que todo político é ladrão, meus irmãos, não me entendam mal, mas a política revela o ladrão, que sempre foi ladrão. A política revela o corrupto, o que está no coração dele. Mas vamos lá, o assunto não é sobre política. Vamos voltar aí para o livro de Jó. Jó capítulo 21, versículo de número 14. Vamos lá. Então Jó está dizendo, não, o ímpio ele vive bem. No versículo 13, lembra aí? Olha aí, Jó 21, 13, ele diz assim:
Travou lá, ok, beleza. Se você tiver uma Bíblia aí, vai acompanhando a sua Bíblia, se a gente não tiver ali a projeção. É bom você ter uma Bíblia. Tá lá, 21:13. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz desce a sepultura. Essa é a visão de Jó. Eles são tranquilos. Se bobear, eles vão morrer bem, aparentemente. Mas, meus irmãos, vocês lembram do Salmo 73? O salmista diz: até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Aí ele falou: deixa eu viver minha vidinha simples aqui. Se Deus quiser me prosperar, eu estou aqui, Senhor, pode abrir as janelas do céu. Mas se o Senhor não quiser abrir as janelas do céu para mim, Senhor, eu vou viver contente em toda e qualquer situação. Eu saberei ser feliz com o Senhor na minha vida, porque eu sei que eu posso todas as coisas no Senhor, que é o meu Deus. Então, se o Senhor quiser me abençoar com prosperidade, pode abençoar. Mas se o Senhor não quiser, eu não vou fazer disso profissão de fé. Porque o perverso também, ele tem prosperidade. E prosperidade não é evidência de fé para ninguém, porque senão o perverso teria fé. Mas vamos lá, versículo de número 14. Deixa eu ler aqui para vocês. Me parece que deu uma queda na energia aí, não é isso? Ok, muito bem. Versículo 14. Jó continua a dizer: e são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Olha o que Jó está dizendo. Jó está dizendo: ô Zofar, você sabe que os perversos são tão ousados que eles enfrentam a Deus. É eles que querem viver a vida deles sem levar Deus em consideração. Que Deus coisa nenhuma. Deus somos nós. Deus é a nossa capacidade. Deus é o meu poder. Deus é o meu dinheiro. E aí o versículo 15 diz: que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Talvez o que Jó está dizendo aqui, porque vocês sabem que Jó era o homem mais rico da sua época, um homem que tinha uma potência financeira muito grande. E aliás foi isso que Satanás falou para Deus: Jó te serve porque ele tem, porque tudo dá certo, tudo que ele põe a mão, ele é um grande empreendedor, ele é um visionário financeiro, ele consegue multiplicar o dinheiro que ele tem. Mas ele faz isso porque é o Senhor que deu inteligência para ele, que abriu as portas de oportunidade. Tira isso dele para ver se ele não blasfema na tua cara. E aí, meus irmãos, agora nós estamos vendo um Jó aqui que está no limite da sua renda, talvez só com a sua casa, talvez, porque ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Vocês se lembram disso? Até o que ele tinha de mais valioso, que eram seus 10 filhos. Ele só não perdeu a esposa. A esposa estava lá sentindo o hálito dele, né? O mau hálito. Mas pensa comigo aqui. E aí Jó diz assim, versículo de número 16: vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim um conselho dos perversos. Eu não, é como que ele dizendo, eu não sou perverso. As minhas riquezas não foram mal adquiridas, porque ele recebeu essa acusação nos capítulos anteriores. Jó, você era rico porque você fraudava. Você construiu esse império aí porque você se valeu em cima dos pobres. Eu queria achar esse versículo aqui. Deixa eu ver. Me ajuda aí, vocês que participaram aí do estudo semana passada, quando a acusação vem de que ele vai em cima dos pobres. Escola dominical é para isso, é para você procurar aí. Vê se vocês acham aí. Oi? Não, mas nós falamos aí recentemente. Depois eu acho aqui, eu mostro para vocês aí. Se vocês forem pesquisando, do capítulo 20, olha aí comigo então o capítulo, isso mesmo, muito bem. Capítulo 20, versículo 19. Lembra que o capítulo 20 são palavras de Zofar, tá bom? Tá lá, ó. Oprimiu e desamparou os pobres,
roubou casas que não edificou. Acusação contra Jó. Está dizendo: Jó, você tem tudo isso porque você entenda o que eu vou dizer, meus irmãos, não estou jogando piada para nenhum político. Você se fez de pai dos pobres, mas você roubou os pobres. Você foi lá, Jó, você roubou casas que não edificou. Essa acusação para cima de Jó. Só que Jó está se defendendo, dizendo: não, quem sou eu para poder adquirir essas coisas dos perversos? De hipótese alguma. Muito bem, vamos lá, volta para o capítulo 21. Capítulo 21, agora a partir do versículo 17. Deixa eu acelerar aqui, senão não vou chegar ao final. Olha as perguntas de Jó. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho? São perguntas de um coração aflito. Versículo de número 19. Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. Palavras de um coração perturbado aqui. Versículo 20. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber o furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e frescas a medula de seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Olha as palavras de Jó. Ele está fazendo uma análise da existência humana. Não, alguns que vão morrer tranquilamente, mas outros, parece que Deus o abandonou, que Deus não foi com ele. Deixa eu continuar aqui, meus irmãos, com vocês. Versículo 26. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Espera lá, Jó. Que atitude é essa? Jó, você conhece os pensamentos? É claro, meus irmãos, Jó está fazendo uma análise. Você pode fazer uma análise de uma pessoa pela atitude dela. Você não sabe o que ela está pensando, mas você pode fazer um juízo de valor. Olha só, o que você está pensando de mim é isso, isso, isso. Eu não sou isso não, hein? Parece que você descobre o que a pessoa está pensando. Versículo 28. Porque direis: onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam? E não considerastes as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor. Aqui, se você não prestar atenção no que Jó está falando, você não vai entender. Jó talvez está fazendo esses amigos pensarem o seguinte: olha, dá uma olhadinha nos tempos antigos. Vocês sabem quem eu sou. Vocês esqueceram quando eu estava no meu auge, quem é que vinha aqui, talvez se aconselhar, talvez buscar recurso? E olha que ele fala aí de príncipe, versículo 28. Porque direis: onde está a casa do príncipe? Que príncipe é esse daqui, meus irmãos? Nós já vimos aqui que Jó possivelmente era um monarca, era um rei. E talvez um rei influente da sua época, que muitos... Vocês lembram de Salomão?
que quando começou a reinar em Israel, aquela sabedoria que Deus deu para ele ali, muitas pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria dele, a ponto daquela rainha de Sabá, dessa região, desses amigos aqui, de alguns amigos, se deslocou para ir lá com umas perguntas capciosas para ver se de fato Salomão era sábio mesmo. E Salomão até usa de zombaria, por assim dizer, né? Mas ela veio aqui com umas perguntas, achando que são perguntas difíceis. Quando ela fez as perguntas para mim, eu falei, isso aí são perguntas difíceis? E ele respondeu assim com uma facilidade que a própria rainha ficou boquiaberta. Que sabedoria desse homem! Para mim, a rainha de Sabá se converteu ali, meus irmãos. Apesar que ela já conhecia o Deus de Israel, mas ela ficou impactada com a sabedoria de Salomão. Então vinham príncipes, vinham princesas, vinham rainhas para poder se encontrar com Salomão. E parece-me que Jó está falando exatamente isso para os seus amigos. Vocês esqueceram quem eu era? Você acha que eu perdi tudo isso? Parece que Jó está começando a entender o que é que está acontecendo com ele. De fato, uma prova, um teste. Mas vamos lá para o finalzinho do capítulo 21. Versículo de número 31 e 34. E no final vou tirar algumas lições aqui para nós. Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem números os que foram adiante dele. Agora, olha como que Jó encerra, meus irmãos, essa argumentação dele. Assim, é impactante. Como, pois, me consolais em vão? Porque Jó sabia que esses homens foram lá para consolar ele. Mas vocês são sábios para consolar? Essa consolação de vocês é uma consolação inútil, em vão. E aí ele diz: das vossas respostas só resta falsidade. Perceberam, meus irmãos? Pois bem, e aí a dinâmica do capítulo 22, você já sabe o que é que vai vir. Elifaz vai tomar a palavra. E aí Elifaz é o líder dos três. Elifaz vai vir com argumentos pesados sobre Jó, de tudo que ele ouviu ali. Mas isso é para a semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir. Meus irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar aqui? É isso que eu disse para vocês. Às vezes dá vontade de pular alguns capítulos, que a gente lê isso daqui e fala, meu Deus, o que isso tem a ver com a gente? Se não tiver alguém para explicar para a gente, versículo por versículo, você lê isso daqui numa leva, sem levar em nada em consideração. Bom, eu penso que as lições que nós podemos tirar aqui, já são lições que a gente já vem tirando ao longo do estudo. Talvez a primeira como é que você lida com crítica? Como é que é você quando você recebe uma crítica de uma pessoa bem de perto, que às vezes é considerado amigo, mas que acaba com a tua raça? Aí você fala assim, não posso levar afronta para casa de jeito nenhum. Às vezes, meus irmãos, críticas são necessárias. É claro que Jó, ele está se defendendo, mas ele vai ruminando essas críticas, e chega uma hora que quando Deus fala com ele, ele vai dizer assim, de fato, eu não sou tudo isso que eu imaginava, porque eu só lhe conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem, então eu me abomino no pó e na cinza. Ele se humilha. Então toda crítica, por pior que ela seja, nós podemos tirar lição para a nossa vida. Existem coisas que nós aprendemos com os críticos. O problema é quando a gente quer ficar só na defensiva, recebe crítica e vai, não sou isso não. Meus irmãos, eu acho que eu já disse aqui, eu vou repetir, está gravando ali. Quando uma pessoa me critica, e eu tenho dificuldade de lidar com crítica, mas a sensação que eu tenho lá no fundo, eu só não falo isso, vou falar agora, é dizer para a pessoa, olha, você está me criticando? Vem cá, deixa eu te contar umas coisinhas a mais, porque você não me conhece não, eu sou muito pior do que isso que você está falando, só que a gente não tem coragem de falar isso, porque de fato nós somos ruins demais mesmo, meus irmãos. Se a gente parar para pensar, as críticas têm fundamento sim, por causa da nossa natureza, nós não somos bons.
Nós deveríamos parecer com Cristo. E o parecer com Cristo não significa que você não vai receber crítica. E aí talvez as críticas aumentarão. Mas nós devemos aprender a lidar com as críticas. E mais aqui, meus irmãos, ainda que nós sabemos que vivemos num mundo perverso, e os perversos aparentemente estão aí prosperando, e eu falei que um pouquinho de política, eu penso que nós deveríamos tirar grandes lições aqui para nós. Nós somos o povo da misericórdia, nós somos o povo que acreditamos em transformação, nós somos o povo que devemos orar por aqueles que nos perseguem, devemos amar os nossos inimigos. Eu sei que é algo difícil, mas, meus irmãos, essa é a nossa atitude, esse é o caminho do cristão. Não é ver o perverso e orar dizendo: Senhor, mata. Está vendo a maldade que ele está fazendo? Meu irmão, Deus é justo, juiz, Ele age, mas nosso coração tem que ser um coração misericordioso. Nós estamos vivendo numa época em que muita coisa está sendo incitada para haver ódio no nosso coração. Cuidado com isso. Talvez nunca na história da nossa nação o Senhor Deus deu uma oportunidade para a igreja para exercer a sua fé diante das controvérsias que estão aí. Uma grande oportunidade. Deus talvez levantando grandes inimigos da igreja na nossa nação para a gente exercer o amor. Qual foi a última vez que você orou por um inimigo seu? Estou falando isso porque, posso dar um spoiler aqui para vocês? A sorte de Jó só foi restaurada quando, vocês lembram? O que é que Jó teve que fazer? Exatamente. Foi quando Jó orou por esses supostos amigos. Eu não penso que Jó orou assim, de uma maneira com o coração alegre. Ah, não, eu amo demais esses miseráveis que acabaram comigo, com a minha raça. Não, é porque foi uma determinação do Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor conhece o meu coração. Eu não estou com vontade de orar por esse fulano de tal, porque para mim ele tem que morrer. Mas, Senhor, por amor a Cristo que me salvou, porque eu também era um miserável, eu oro. E mais, se ele tiver fome, eu vou dar de comida, e comida boa. E se ele tiver sede, eu vou dar água mineral, água potável. Porque fazendo isso, diz o apóstolo Paulo, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Estão entendendo, meus irmãos? Então, nós estamos vivendo numa época em que talvez o que está acontecendo é para você orar. Fica indignado, você pode protestar, mas ore. Ore, não deseje que o outro morra. Eu estou falando isso porque, pensa comigo, se vocês fossem judeus do primeiro século, cristãos convertidos, eram judeus convertidos ao cristianismo, e aí tinha lá um imperador perseguindo a igreja, autorizando até na morte de alguns cristãos. Pegava os crentes, jogava lá na cadeia e dava uma sentença de anos para ele. Vou parafrasear aqui, contextualizando: 14 a 17 anos de prisão. Vai apodrecer na cadeia, vai morrer lá. Pensa, o cristão até fala assim: esse homem deveria morrer, que homem perverso. Um homem que é da política, lá do sinédrio judaico, um homem que é da autoridade. Olha o que ele está fazendo com os crentes. Ele tem na mão cartas para acabar com a raça dos cristãos. Com muita facilidade, muitos cristãos poderiam dizer assim: que Saulo morra, esse homem perverso. Ah, dei o nome agora, vocês acharam que eu ia dar outro nome, né? Pois é, mas de repente, meus irmãos, esse homem que era perverso, contrário à fé cristã, achando que estava fazendo um bom serviço para a sociedade, o Senhor Jesus derruba ele no caminho de Damasco e faz dele um grande servo. Pensa num juiz que você não gosta aí da nossa época, você acha que ele é ditador. Pensa num político que você acha que é corrupto, que é ladrão. Imagina o Senhor Deus dizendo: eu já escolhi ele antes da fundação do mundo, e tomba eles no chão, convertendo eles, e agora eles se levantam como cristãos. Eu fico imaginando, meus irmãos, a cena, é coisa minha. Estevão, vocês lembram que foi morto a pedrada por autorização de Saulo? Morreu. Estevão olhou aos céus, estava os céus abertos e Cristo de pé, aguardando ele chegar. Que coisa maravilhosa. E Saulo lá na terra, perseguidor. Estevão foi para o céu.
para a glória, está com Cristo. Eu estou parafraseando, tá? Não estou dizendo que é assim. Passa o tempo, daqui a pouco Saulo agora está sendo perseguido, preso em Roma e tem a sua cabeça decepada na guilhotina. Paulo tinha confiança de que morrer era lucro, era partir e estar com Cristo. Chega lá no céu quem? Estevão. Você, miserável, autorizou na morte de um monte de gente, deixou gente morrer lá na cadeia, você aqui no céu. Ah, não, claro que não vai ter isso, meu irmão. Só estou aqui pensando do lado de cá. Eu tenho para mim que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Então tem uma visão correta deste mundo, meus irmãos, com o livro de Jó. Deus é poderoso para restaurar a sorte de quem Ele quiser, Ele é soberano. O que compete a nós é exercer o amor ao próximo, e seja ele quem for, e amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar você, é você amar o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Eu sei que é difícil falar isso, meu irmão, mas esse é o caminho do cristão. Por isso que é apertado, por isso que é estreito, por isso que nós somos chamados para abençoar o nosso inimigo e não amaldiçoar. Mas o que eu vejo hoje aí na internet é os cristãos amaldiçoando, desejando morte, profetizando a morte dos perversos. Meus irmãos, se Deus quiser, Deus acaba com eles, não vai ser pela minha vontade. O meu desejo é: Senhor, abençoa, porque o Senhor me salvou e eu também era um perverso. Ok, meus irmãos? De vez em quando o pastor fala umas coisas que vocês não gostam de ouvir, né? Gostaria de ouvir outra coisa. Então o livro de Jó está aqui, Jó dizendo que sim, o perverso vive bem, ele vai viver bem, vai ficar tranquilo, ele não vai perder poderes, ele vai continuar tendo poder, mas lembrando que Deus é um justo juiz, e deixa com Deus, porque Deus é que vai agir. Tá bom, meus irmãos? Com isso, e eu encerro aqui que nós temos a ceia. Nós temos algumas autoridades aqui da nossa igreja, autoridade policial, nós temos autoridades aqui, judiciários, temos advogados. Eu sei que nós temos os caminhos legais, meus irmãos, na sociedade para isso. Mas eu não estou falando aqui como uma autoridade da sociedade, eu estou falando aqui como uma autoridade religiosa. Eu sei que lá fora, por exemplo, eu tenho aqui hoje policial que está aqui, é o Brendo e o Alisson, está aqui. A função deles, no cargo que eles têm lá fora, é o perverso aprontar, eles são investidos de uma autoridade para agir. Eles não podem pegar a Bíblia e dizer: o pastor lá falou que eu tenho que orar pelo perverso. Se você fizer isso, o perverso acaba com a tua raça. Então, quando você está investido de autoridade, você tem que exercer a sua autoridade. Você está debaixo de envergadura do próprio Deus, porque não existe autoridade constituída aí que não tenha a mão de Deus. Então não é disso que eu estou falando, tá bom, meu irmão? Não pode parecer que o pastor está querendo fazer os nossos irmãos virarem frouxos aí na profissão, nada disso. Exerça a profissão de vocês com galhardia, não dá mole mesmo não, senão a maldade cresce, e vocês foram enviados da parte de Deus para refrear a maldade. Então é com vocês lá. Mas aqui na igreja, eu não posso fazer isso com o perverso. Eu tenho que orar por ele, para ele poder se converter. Ok? As nossas crianças chegaram aí. Muito bem.